10, tá? Então, se der, eu quero ver se a gente já vê 2 conteúdos hoje, né? Vamos ver se a gente vai conseguir, porque a gente já vai estar começando com atraso, né? Por causa do link. Eu vou explicando o conteúdo para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me parem e me perguntem, tá? Tem um monte de gente com a câmera desligada. Vou pedir para vocês que liguem as câmeras, tá certo? Bom, pessoal, então aqui, ó, no livro 3, ele começa falando dos tecidos pra gente. Oi, alguém pediu para entrar, mas quando eu fui dar ok, sumiu. Então ele começa falando dos tecidos, né? Então, certo, Gabriel. Então, a gente viu ano passado, né, que o nosso corpo ele é feito por células e que essas células unidas, né, com a mesma função e as mesmas características, elas formam tecidos, tá? E aí agora ok. Agora a gente vai começar a ver os tecidos e as funções deles no nosso corpo, tá? Então, ali na página 5, tá falando para nós que os tecidos eles são constituídos de células que se especializam em determinadas funções que podem apresentar matriz extracelular. Lembrem que a matriz extracelular é aquela estrutura, né, que fica entre as células para conectar uma a outra. Na realidade, todas as células elas apresentam matriz extracelular, umas vão apresentar uma grande quantidade dessa matriz, outras uma quantidade menor, tá? Lembrem sempre do exemplo que eu usei para vocês ano passado, que as células para formarem os tecidos, né? Que as células são os tijolos, né? E que a parede seria o nosso tecido. Então, para a gente ligar um tijolo ao outro, a gente precisa do cimento. E para ligar uma célula na outra, a gente precisa dessa matriz extracelular, tá? Ó, então diz ali, formada por várias substâncias intercelulares e intersticiais. Então, essa matriz ela tem várias substâncias que fazem essa conexão entre as células e a formação dos tecidos, tá? E aí, a partir da formação dos tecidos, a formação dos órgãos, tá certo? Então, fala para nós que muitas substâncias são fibras proteicas. Então, a gente tem fibras colágenas, né? Que é o colágeno que dá elasticidade para a pele. A gente tem fibras reticulares, que também são um tipo de colágeno, tá? Mas elas são ramificações mais finas. E a gente tem as elásticas, tá certo? Que são proteínas que vão ajudar lá nessa parte dessa elasticidade, dessa comunicação, tá? Então, todos os tecidos, eles vão ter essas fibras conectando uma célula a outra. Alguns vão ter um tipo, uma das proteínas em maior quantidade, dependendo da sua função, tá? Bom, aí fala para nós que a gente tem os tecidos epiteliais, conjuntivos, musculares e nervosos, tá? Então, esses são os principais tecidos. Sendo que o tecido conjuntivo, ele é dividido em vários outros, que aí a gente vai ver agora no conteúdo, tá? Bom, então ali, o primeiro que aparece para nós é o epitelial, né? Que ele forma, então, os epitélios, né? O revestimento do nosso corpo, então, a nossa pele, tá? São células bem unidas, bem grudadinhas uma na outra. A gente praticamente não vê esse material, essa matriz extracelular que conecta uma célula a outra, tá? São células muito unidas.
até para auxiliar nessa proteção do corpo, tá? Vamos pensar então o tecido epitelial, né, a nossa pele. Lembrem que a pele é um órgão, tá? A nossa pele como sendo o órgão que protege todo o nosso corpo contra a entrada de qualquer patógeno. Então, as células elas têm que estar muito unidas, muito grudadas uma na outra para fazer essa proteção, tá certo? Bom, elas são avasculares. O que quer dizer avasculares? Não apresentam vasos sanguíneos. A gente vai apresentar vasos sanguíneos nas camadas abaixo do epitélio, tá? Abaixo da pele, tá? Nas camadas de tecido que nós temos abaixo, a gente tem vascularização. Nessa camada do epitélio em si, a gente não tem vascularização. Quem aqui, quando era criança, já pegou a agulha da mãe e passou pela pele assim? Fez um buraquinho. Eu faço até Sangrou? hoje. Sangrou? Claro. Não, não. Não sangra. Por quê? Porque a parte do epitélio da pele, esta primeira camada da nossa pele, ela não tem vascularização, tá? Ela vai receber nutrientes de oxigênio a partir da vascularização dos tecidos que tem abaixo, tá? Então, abaixo, sim. Abaixo, lá no tecido conjuntivo, a gente vai ter um envasamento, uma capilarização. Capilares são vasos bem fininhos, da grossura dos nossos fios de cabelo, tá? Que estão presentes em todos os nossos, distribuídos nos nossos tecidos, para ajudar lá na nutrição das nossas células, tá? Então, no tecido conjuntivo que fica logo abaixo do epitelial, aí a gente tem um envasamento, um inervamento, né? Desculpa, pessoal. A parte ali sensitiva, né, dos nervos da nossa pele. Na camada epitelial a gente não tem, tá? E aí fala assim, ó. Isso ocorre porque as células do tecido epitelial geralmente situam-se sobre uma membrana ou lâmina basal, estrutura permeável que separa e prende o epitélio ao tecido conjuntivo e é constituído por colágeno, fibras reticulares e outras substâncias, tá? Então, aqui está mostrando que esse tecido epitelial ele vai se conectar, tá? À próxima camada de tecido, tá? Que é o tecido conjuntivo, que vai dar essa firmeza para nossa pele, tá? E aí, sim, nessa conexão a gente vai ter o colágeno e as fibras para manter a pele do jeito que a gente enxerga, tá? Mais firme, tá certo? Bom, o tecido epitelial, então, ele vai ser dividido em dois grupos. O de revestimento, tá? Que a gente vai ter revestimento externo e interno. E os glandulares, que vão formar as glândulas do nosso corpo, tá? Então, glândulas mamárias, glândulas sudoríparas, as glândulas lacrimais, as glândulas salivares, todas essas glândulas, tá? Que produzem algum produto, né? Algum hormônio ou alguma secreção, elas são formadas a partir do tecido epitelial, tá? E aí ele fala para nós sobre o epitélio de revestimento, tá? Então, como eu falei para você, são células bem unidas e elas vão revestir todo o nosso corpo, tanto interno quanto externamente, contra a entrada de patógenos, tá? E contra lesões. Bom, elas vão ter os nervos sensitivos, então abaixo desse epitélio a gente tem ali a parte sensitiva dos nervos, né? Até para sentir toque, sentir frio, tá? A gente consegue sentir essas coisas pela nossa pele, então ela tem esse inervamento, né? Eles são sensitivos.
Mas lembrem sempre que a conexão maior é sempre lá pelo tecido conjuntivo que vai conectar. Bom, os epitélios de revestimento, então, eles podem ser daquelas formas ali, tá? Então, a epiderme, que é a camada externa da pele, que é essa que a gente enxerga, tá? Essa que a gente enxerga na mão, no rosto. As mucosas, né, que são então os revestimentos internos, então a parte interna da nossa boca, a gente consegue notar, passando a língua, que a pele da nossa bochecha, por exemplo, ela é mais fina do que a pele que a gente enxerga aqui do lado de fora, né? Então, elas são mucosas, elas são peles mais sensíveis, mais inervadas e mais envasadas do que a parte externa, tá? Que forma a epiderme, tá? Então, aí a gente vai ter na parte interna da boca, na parte interna das nossas narinas, tá? Na nossa construção gástrica, então ali em toda aquela parte do estômago, intestinos, tem essa mucosa para a gente conseguir fazer a absorção de nutrientes de forma correta, tá? Na porção anal, tá? E algumas outras estruturas do nosso corpo que necessitam desse contato mais rápido com os vasos sanguíneos, tá? Até para fazer as trocas de nutrientes. E aí a gente tem também as serosas, né? Que são as que revestem, então, os nossos pulmões. Então, a pleura, né? Que é uma camada que reveste, que protege os nossos pulmões de uma forma externa, vamos pensar assim, tá? A parede do nosso abdômen, então, né, que a gente chama de peritônio, então a parte interna do nosso abdômen, onde a gente tem contato dos nossos órgãos, né, com a parede abdominal, ali vai ter como se fosse uma película, né, uma pele, que são essas serosas, tá certo? E o pericárdio, que protege o coração. Então, é como se fosse um plástico filme, tá? A gente não pega um plástico, um bolo, a gente quer levar o bolo lá para a escola, a gente não passa o plástico filme para proteger ele do contato com as outras coisas dentro da mochila. Então, essa parte serosa, ela protege os nossos órgãos contra contato com outros órgãos e com as outras estruturas do nosso corpo, tá? Tá indo, pessoal? Bom, vamos ali para a página 6. Tá? Então, ali na página 6 está mostrando para nós as formas em que o tecido epitelial ele pode se apresentar, dependendo do lugar onde ele vai estar presente, tá? Então, ali fala para nós que os epitélios de revestimento eles são classificados conforme a disposição das células e o formato delas, tá? Então, cada uma vai ter um formato específico dependendo da sua função. Então, elas podem ser cúbicas, pavimentadas ou prismáticas, tá? E isso a gente vai ver agora como é que cada uma acontece, tá? Então, ali, ó, o epitélio simples, tá? Então, ele é constituído por uma única camada de célula, tá? Olha ali. E aí tá mostrando para nós um exemplo em revestimento dos vasos sanguíneos, ovários e intestino, né? E o estômago. Então, aquele desenho que tem ali do lado seria como a gente veria o tecido epitelial se a gente fizesse uma lâmina no microscópio. Então, elas são células, é uma única camada de células, tá? Essas células elas são mais alongadas e elas vão apresentar microvilosidades, tá? Lembrem que as microvilosidades são como os dedos
que cada célula vai apresentar para aumentar a superfície de contato dessa célula, tá? Bom, ali no intestino, por que a gente precisa de microvilosidades? Para aumentar o contato do bolo alimentar com as células e para a gente fazer a absorção dos nutrientes, tá? Então, o epitélio simples, a gente vai encontrar ele na parte interna de alguns órgãos, tá? E eles vão apresentar essas vilosidades para aumentar a sua superfície de contato. Depois a gente tem um epitélio estratificado, tá? Que é aquele ali que a gente está vendo a representação logo abaixo, tá? Então, a gente vai encontrar ele na parte externa da pele, na epiderme, né? Nessa parte aqui que a gente enxerga, tá certo? Da nossa pele. Bom, ele é estratificado por quê? Porque ele vai apresentar várias camadas de célula, tá certo? Então, essa parte da nossa pele que a gente enxerga, ela é formada por várias camadas de célula formando esse tecido epitelial, tá? Essas várias camadas, elas ajudam, tá? Na proteção do corpo contra lesões e coisas que podem ser nocivas, machucar o nosso organismo, tá certo? Então, ela vai formar a derme, tá? E logo abaixo dela vai ter a vascularização que a gente estava falando anteriormente. Na epiderme, a gente também tem as células chamadas de melanócitos, que são as que secretam melanina, né? As que formam a melanina. A melanina é a que dá cor para a nossa pele, tá? Todas as pessoas têm melanócitos e têm produção de melanina. Algumas têm uma quantidade maior de melanócitos e de melanina que outras, mas todas apresentam, tá? Os únicos indivíduos que apresentam uma falha nessa produção de melanina são os albinos, tá? Que aí não tem produção de cor na pele, eles são aquele branco quase transparente, tá? Senão todos nós temos melanina, tá bem? Bom, além da melanina, tá? Nós temos uma estrutura que é uma célula, né? Que é chamada de queratinócitos, que são as células que produzem queratina, tá? Então, a nossa pele, ela produz queratina também, tá? As meninas já estão acostumadas com a palavra queratina, né? Quem é que nunca passou uma queratina no cabelo para o cabelo ficar mais sedoso e mais bonito, mais brilhoso, tá? Então, ali, ó, naquela imagem, naquela representação, tá mostrando que um pouco antes da camada de tecido conjuntivo, a gente tem algumas células queratinosas, tá? Que são os queratinócitos, tá? Então, ela vai proporcionar, então, um tipo de uma impermeabilização e proteção para o tecido, tá? Então, ela vai proteger a gente contra a perda de água, tá? E aí, também tá mostrando para nós, ó, que foi uma característica de alto valor adaptativo, tá? Que os répteis, aves e os mamíferos apresentam, tá? Então, para não ter aquela desidratação no corpo, essa proteção de queratina ajuda, tá bom? Bom, a célula da epiderme, ela tem uma proliferação, uma capacidade de fazer mitose muito grande. As nossas células epiteliais, elas estão sempre sofrendo mitose, tá? Elas estão sempre se regenerando, elas estão sempre se renovando, tá certo? Sempre vamos ter células mais antigas morrendo por apoptose e saindo, tá bem? Por isso que quando a gente faz uma esfoliação, a gente consegue ver as células mortas saindo da nossa pele, tá? Esse é um dos motivos também da gente ter que lavar os lençóis da nossa cama, tá? A gente está sempre perdendo células mortas que morrem naturalmente por apoptose.
A gente não enxerga porque elas são micros, né? Mas sempre temos pedaços de células saindo do nosso corpo, principalmente nesse período, nessa parte do tecido epitelial, que é a proteção. Então, a célula que protege, o tecido que protege o nosso corpo, ele precisa ter uma renovação sempre acontecendo, ativa da pele, tá? Depois está falando ali para nós sobre algumas lesões ou reações alérgicas ou infecciosas que a nossa pele pode apresentar, tá? Então, a primeira é a psoríase, que ela é uma doença crônica, tá? Então, ela não é contagiosa, tá certo? Ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser genética, tá? A gente herdar dos nossos pais, avós, e ela pode aparecer também através do estresse, tá? Então, principalmente nas baixas temperaturas, a psoríase ela aparece, tá? Alguns medicamentos e bebida alcoólica, elas também vão fazer com que a psoríase apareça. A psoríase ela é uma doença que causa lesões avermelhadas na pele que descascam e coçam, tá? Eu não sei se vocês vão enxergar, eu tenho psoríase. Aqui, ó, não sei se vocês estão enxergando direito, mas aqui tem como se fosse um raladinho no meu cotovelo, tá? Que é a pele, olha, ela descama. Estão vendo? Ela é como se fosse uma placa que a pele descama e é avermelhada, tá? Geralmente aparece no frio e em momentos de estresse. Aparece mais onde? Nas juntas mesmo, tá? Cotovelo, joelho, tem gente que tem na cabeça, tá? Barriga. Então, são locais que geralmente são pouco hidratados, tá? E é uma das formas de controlar é a hidratação, tá? Como eu falei para vocês, ela não é transmissível e ela pode ser agravada pelo estresse. Bom, o câncer de pele. O câncer de pele, ele é uma proliferação de uma célula que que teve algum defeito no momento lá da divisão celular, tá? Por exemplo, a célula estava naquele período de interface em que o DNA se replica e ali no DNA teve algum erro, tá? Que causou uma mutação na célula e lá as enzimas, as proteínas que fazem esse controle não notaram, tá? Então a célula se duplica de forma errada, com um defeito, e essa célula continua se multiplicando com esse defeito, tá? Isso é o câncer, tá certo? A proliferação de uma célula com um defeito, no qual as nossas enzimas lá de proteção não notam. Porque geralmente quando uma célula está com algum defeito no seu processo lá de duplicação do DNA, quando aquelas substâncias de controle notam, fazem com que ela morra por apoptose e não se duplique, tá? O câncer é uma desordem, né? Um crescimento desordenado dessa célula com defeito, na qual as enzimas lá de proteção não notam, tá? O câncer de pele, ele tem a ver, então, com a exposição aos raios ultravioleta, tá? Então, principalmente as meninas que gostam de ficar bronzeadas no verão, isso não é legal, não é bom pro corpo, tá? O certo é usar sempre um protetor solar fator 50, não ficar morena, não ficar com marquinha de biquíni, tá? O rosto e as mãos, que são o que a gente tá sempre expondo, sempre com protetor solar, tá? Tanto em dia nublado quanto não, tá? Já deixo vocês falarem. Tanto em dia nublado quanto não, tá? Se vocês falarem com
com o dermatologista, ele vai falar para vocês usarem aqueles protetores solares com base, com cor, para proteger mais ainda. Essas lâmpadas que a gente tem em casa, as ultravioletas, elas também queimam, tá? Então, não vou sair de casa, só vou ficar em casa. Passa protetor solar no rosto, com cor, para proteger contra a luz ultravioleta, tá? Que também queima. Quem queria falar? Que disse Ossora? Eu. Diga. Eu, tanto no verão como no inverno, não uso tanto protetor solar. Tipo, protetor solar no sol, no verão, eu só uso no rosto, não uso no corpo, porque eu. Não. Tem que Da usar. última vez que eu me queimei spray. Eu não gostei, mas aí eu não uso mesmo. Não, mas tem que usar, tá? Porque toda vez que a gente queima a pele, a gente causa uma lesão na pele, tá? Quem é mais claro consegue notar essas lesões porque começam a aparecer pintas, tá? Aquelas pintinhas que parecem aquelas sardinhas. É a lesão na pele, tá? Então a gente tem que usar sempre, tá, pessoal? Bom, depois ali na página 7 tá falando do vitiligo, tá? O vitiligo também é uma doença não contagiosa, que acontece que a pessoa começa a perder a melanina da pele, tá? Então a melanina que antes era uma quantidade normal, natural da pele, ela começa a se degradar e não consegue se repor, tá? Então a pessoa começa a perder a coloração da sua pele, tá? Começa por pequenas manchas e pode se espalhar pelo corpo, tá? Um exemplo, né, mais comum usado é o Michael Jackson, tá? Ele tinha vitiligo e o que dizem que ele fez um tratamento para retirar toda a melanina da pele, todos os melanócitos. Para ele não ficar com a mancha, ele ficou com aquela pele branca que nem uma pessoa que tem que é albina, tá? Uma pessoa com albino perde totalmente a cor da pele. Pele, cabelo, tudo, tá? Olho, tudo. Tudo fica sem coloração, tá certo? A melanina, ela faz a coloração de todas as nossas estruturas, tá? Então, quem tem vitiligo tem que ter a proteção maior nessa parte da pele, porque não tem essa proteção natural, tá? Depois a gente tem o epitélio pseudoestratificado. Ele parece que são várias camadas de célula, mas na realidade é uma só camada de célula, mas a forma com que as células se organizam no tecido dão pra gente aquele ar de que são várias células, tá? Então ali, ó, a gente consegue enxergar naquela imagem que as células elas estão em posições em alturas diferenciadas, mas é apenas uma camada, certo? Aqui está mostrando para nós que esse tecido pseudoestratificado ele vai aparecer cílios, tá? Na parte superior, na parte de fora, no caso. Esses cílios eles vão ajudar, tá? No transporte de alguma coisa, tá? Na proteção também. Um lugar que a gente tem esse epitélio é na traqueia, tá? Então a traqueia ela tem esses cílios para ajudar lá no transporte, né? No caso, não é bem no transporte, né? Quando o ar passa, os cílios eles vão ajudar a reter alguma substância, algum patógeno que pode afetar lá os nossos pulmões, tá? Então é como se fosse um filtro natural para o ar, tá certo? Além do muco que também ajuda, tá certo? Então esses cílios seriam para isso, tá? A secreção de muco ela ocorre a partir da célula, tá bem? Então ali a gente vai ter esses cílios para ajudar nessa parte ali de retenção de substâncias, ok? Depois a gente tem
os epitélios glandulares, então a formação das glândulas do nosso corpo, tá? Então todas as glândulas, elas são formadas a partir do tecido epitelial, tá? Então a gente tem ali a formação de vários produtos a partir dessas glândulas: suor, lágrima, saliva, leite e hormônios, tá? Então todos os hormônios que são produzidos no nosso corpo, o hormônio do crescimento e tudo mais, eles são produzidos nas glândulas, tá? E liberados por elas também. Bom, então ali, ó, diz para nós que de acordo com a eliminação do produto, as glândulas elas podem ser exócrinas, endócrinas ou anfícrinas, tá? Que anfícrinas seriam mistas, tá certo? Então ali está mostrando para nós uma representação de como formariam as glândulas, tá? Então, a partir do crescimento do epitélio, a gente tem a formação das glândulas. As exócrinas, as glândulas, o produto, né? Ele vai ser externo, ele vai sair do corpo, tá? Como as lágrimas, tá? O leite, por exemplo, né? Nas glândulas mamárias. E as endócrinas, o produto ele vai ser interno, tá? Ele vai entrar para a corrente sanguínea e vai ser liberado no corpo através dessa corrente sanguínea. Então, ali na página 8, está mostrando para nós as diferenças, então, das glândulas. Então, ali as exócrinas, ó. Então, ali a gente tem uma mama, tá? A parte muscular, que é do peitoral, que é natural de todos os indivíduos. A gordura, que protege as glândulas em si, tá? E, então, os ductos e as glândulas em si, onde tem a produção e liberação do leite, tá certo? E o leite, então, ele sai através do mamilo para a parte externa do corpo da mulher, tá? Então, são glândulas exócrinas que são produzidas dentro do corpo e saem, vou ser redundante, saem para fora do corpo, tá? Então, as glândulas exócrinas, elas acontecem isso, ok? Ali, ó, naquele quadro mais escurinho, tá falando para nós sobre as glândulas sudoríparas, tá? Que são glândulas que a gente não enxerga, óbvio, que tem na nossa pele, né? E na distribuição de toda a nossa pele, que libera o suor, né? Para a parte externa do corpo. O suor é uma forma de controlar a temperatura do corpo, tá certo? Bom, quando a gente está suando, tá lá um calorão, nosso corpo tá tentando equilibrar a temperatura, a gente tá suando. A gente tem que secar o suor ou não? O que vocês acham? Acho que não. Não, a gente não seca o suor, tá? Por quê? Por que a gente não seca o suor? Porque no momento que a gente seca o suor, a gente tira aquela proteção da pele, aquela água, né? Que tá ali para controlar a temperatura. Se a gente seca, a gente produz mais suor. Se a gente deixa, o suor tá ali mantendo o equilíbrio da temperatura, tá? É claro que se pinga aí a gente tem que limpar, né? Não deixa pingar em ninguém o suor. Mas se tem aquele suorzinho ali, aquele molhadinho, a gente deixa, tá? Para controlar a temperatura, tá? E aí ele tá mostrando em dias frios e dias quentes o que acontece. Dia frio a gente não produz suor, porque a gente tem que aquecer o corpo e não resfriar, tá? E a intenção do suor é resfriar o corpo, tá? E eles são glândulas exócrinas, né? As nossas glândulas sudoríparas são exócrinas. Bom, depois a gente tem as glândulas endócrinas, né? Que o produto delas são lançados, então, na nossa corrente sanguínea. Então, vai lá para a corrente sanguínea e vai agir em determinada parte do nosso corpo. Então, a gente tem as glândulas que produzem os hormônios, tá? Do nosso corpo.
Então, a gente tem a glândula tireoide, que produz, então, os hormônios T3 e T4, desculpa, que vão fazer toda a função metabólica, o controle metabólico do nosso corpo, tá? Que vão auxiliar lá, que vão controlar hormônio do crescimento, hormônios sexuais e todos os outros hormônios que a gente produz, tá certo? Então, eles vão ali controlar todos os nossos metabolismos corporais. E esses hormônios, eles são lançados na nossa corrente sanguínea e vão fazer efeito em determinado lugar, tá? Pode ser em um órgão, pode ser em outra glândula, fazendo a outra glândula produzir ou inibir a produção de hormônios, tá? Então, aí vai depender muito de onde esse hormônio tem que agir, certo? E aí a gente tem as glândulas anfícrinas, que são as mistas, tá? Que então é aquilo que eu falei para vocês. Determinado hormônio pode fazer com que outra glândula funcione e libere o seu excreta, vamos dizer assim, tá? Então, ali para nós, a gente tem o exemplo do pâncreas, tá? Então, o pâncreas, ele é uma glândula, tá? Ele é um órgão acessório lá do nosso sistema digestório. Ele é uma glândula que ele produz dois hormônios, tá? A insulina e o glucagon, ok? A insulina, então, é o controle de glicose do sangue, tá? A função, essa é a parte endócrina dela, tá? Que vai controlar substâncias no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea. A parte exócrina do pâncreas é a liberação lá do suco pancreático no intestino, tá? Que o suco pancreático ele vai auxiliar lá na digestão de algumas substâncias lá no nosso intestino delgado, lá na parte do duodeno, tá? Então, ó, o pâncreas tem duas funções que faz com que ele seja uma glândula mista. Uma é lançada diretamente na parte interna, na corrente sanguínea, e outra na parte externa, que seria na parte intestinal, tá? Bom, vamos ali para a página 10, que eu vou começar a falar sobre os tecidos conjuntivos, para a gente dar uma aceleradinha no conteúdo, tá? Bom, os tecidos conjuntivos, então, eles são divididos. Estão vendo ali aquela representação ali dos nossos tecidos conjuntivos. Então, a gente vai ter, tá? Conformação de tecido conjuntivo, tá? O tecido conjuntivo propriamente dito, tá? Que é aquele que vai fazer a união lá com o tecido epitelial, tá certo? A gente vai ter o tecido adiposo, que é um tecido conjuntivo, que faz reserva de gordura. Nós vamos ter o nosso tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo também. O cartilaginoso, tá? Que faz a constituição das nossas cartilagens, então as juntas, os ligamentos, nariz e orelhas principalmente. Nós temos o conjuntivo frouxo, né? Que aí o conjuntivo propriamente dito ele é dividido em dois, tá? O denso e o frouxo. Que ele vai fazer ou função de auxiliar lá no ligamento das cartilagens ou fixação, tá? A gente já vai ver agora na sequência, tá? E o tecido conjuntivo hematopoético, né? Que seria lá o nosso tecido sanguíneo, tá bem? Bom, então a gente começa pelo tecido conjuntivo propriamente dito. Como eu falei para vocês, ele é dividido em frouxo e denso, tá? O frouxo ele vai ter menos colágeno, o denso mais colágeno, tá certo? Claro que eles vão ter funções completamente diferentes um do outro, tá certo? Até pela sua constituição, a relação com a firmeza
né, e seguridade ali, né, de manter uma segurança das características, tá? Então, ele fala que a produção é realizada por diversos tipos de células, então a produção do tecido é assim, conferindo firmeza, elasticidade e integridade às estruturas corporais, tá? Então, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele tem a função de manter, tá, o equilíbrio das coisas, tá? É ele que vai ajudar os outros tecidos a se manterem nos lugares, a se fixarem, tá? Bom, então ali, ó, os tipos de células que a gente vai encontrar no tecido conjuntivo. Então, a gente tem fibroblastos, tá? Que são os que fazem a formação das fibras colágenas, tá? Que eles vão dar firmeza para as partes onde esse tecido vai agir. Os mastócitos, tá? Que são, então, eles vão produzem a heparina, que vão impedir a coagulação do sangue, então vão fazer com que o sangue circule de forma líquida pelos vasos, tá? Eles também vão atuar nas reações alérgicas e inflamatórias, então eles que mantêm o nosso sangue circulando. Depois as células mesenquimatosas, que são responsáveis lá por outros tipos de tecido. Então, eles vão atuar ali como a célula tronco, tá? Então, elas vão conseguir formar outras células, tá? Então, essas células que vão formar lá o tecido ósseo, adiposo, cartilaginoso, sanguíneo, tá certo? E os plasmócitos, que são os que produzem os nossos anticorpos. Então, essas células aí a gente vai ter no tecido conjuntivo, tá bem? Bom, ali na página 11, então tá falando para nós sobre o tecido conjuntivo denso, tá? Então, ele ocorre um predomínio de fibras colágenas, tá? Esses fibroblastos, eles são responsáveis pela formação dessas fibras, que vão ser abundantes para manter essa firmeza das células, tá? Dos tecidos, tá bem? E o tecido, ele vai ser classificado em denso não modelado e denso modelado, tá? Então, o fibroso ou o tendíneo. Então, o denso não modelado ou fibroso, ele vai ter fibras colágenas dispostas em feixes não ordenados e a gente vai encontrar eles em contato com a derme, então logo abaixo da derme, tá bem? Aquele que vai manter aquela conexão do tecido epitelial, tá? Ali é ele que vai nutrir com os vasos sanguíneos e vai dar toda a nossa sensibilidade, tá? Envolvendo órgãos, então esses tecidos eles vão fazer proteção de alguns órgãos, então ali tem exemplo dos rim, baço, fígado, tá? Nos ossos, que é aquela proteção do periósteo, né, que seria como se fosse uma película protegendo os ossos, tá? E as cartilagens, o pericôndrio. Então, esse tecido conjuntivo, ele vai fazer essa proteção e essa sustentação, tá? Então, diz ali que o tecido fibroso da derme é constituído por hialuronano, tá? Que é o ácido hialurônico, tá? Que é uma substância que vai preencher os espaços da célula, tá? Então, é aquele que vai dar um preenchimento, uma elasticidade e uma proteção, tá certo? Para as células. Então, ali fala para nós, ó, que com o avanço da idade, a exposição ao sol, o ácido hialurônico, né, diminui
e também diminui o colágeno e a elastina. O que acontece? A gente enruga. Por quê? O tecido conjuntivo, ele dá essa firmeza, ele mantém o tecido epitelial no lugar onde ele tem que estar. No momento em que a gente começa a envelhecer, essas fibras todas que fazem essa firmeza das estruturas, elas começam a sumir, né, a diminuir, e aí a gente começa a criar ruga e a pele a cair, né? Então, por isso que as pessoas idosas têm a pelezinha mais fina e mais caidinha, porque essa parte do tecido conjuntivo não está sendo tão eficiente para manter tudo no lugar, tá? Aí ali para nós mostra onde a gente encontra esse tecido conjuntivo na nossa pele, tá? Então, a gente tem a epiderme, que é aquela parte bem externa, que é o tecido epitelial. Depois a gente tem aquela lâmina basal, que faz aquela comunicação da pele, né, do tecido epitelial com o tecido conjuntivo. E aí a gente já tem o tecido conjuntivo, onde nós temos todos os envasamentos, inervamentos da nossa pele, por onde saem os pelos, tá? A constituição todinha da estrutura da pele, tá certo? Então, o tecido epitelial só vai receber nutriente a partir desse tecido conjuntivo aqui que a gente está vendo, que tem esse envasamento todo, tá? E ele que vai dar firmeza para nossa pele. Abaixo dessa epiderme, né, dessa derme, que é tecido conjuntivo, a gente tem gordura e depois tecido muscular, tá? Em todas as estruturas do nosso corpo. Claro que essa camada de gordura e de músculo vai depender do ambiente, do lugar, tá? Por exemplo, aqui na bochecha a gente não vai ter tanta gordura nem tanto músculo. A gente vai ter mais a epiderme e o tecido conjuntivo mesmo, tá? Depois a gente tem o tecido conjuntivo, o denso modelado, né? Desculpa, pessoal, que é o tendíneo, que ele vai fazer, então, ali a formação dos tendões e ligamentos, tá? Então, ele vai ter, vai receber grandes impactos da movimentação. Ele que vai fazer a formação das nossas articulações, tá? Ligação de músculo com osso, de osso com osso e essa flexibilidade, tá? Então, essas fibras colágenas que tem nele, eles vão se arranjar de forma de feixes, tá? Então, vão ser como se fossem vários feixes formando essa estrutura, tá? Para aguentar esses impactos. Ela não é tão elástica quanto o denso modelado, tá? Ele é mais para absorver esses impactos e unir essas estruturas e dar flexibilidade para tudo, tá? Depois o tecido conjuntivo frouxo, tá? Então ele é um tecido flexível, de consistência delicada. O tecido conjuntivo frouxo a gente vai ver uma matriz, não tem aqui a imagem para vocês, mas a gente vai ter uma matriz extracelular, né, entre as células muito maior. As células elas vão estar mais distantes umas das outras, tá? Ele não vai ser tão resistente quanto o denso, ele não vai ter tanta firmeza, tá? E as fibras colágenas e elásticas, elas são pouco reticulares, então a gente vai ter menos fibra colágena e elástica, tá? A gente vai encontrar eles preenchendo espaços entre órgãos, tá? Então, espaços que seriam vazios, eles vão estar ali, tá? Eles vão ajudar no suporte e nutrição dos epitélios, então das nossas peles, né? Da parte epitelial, tanto aqui externamente quanto internamente. Ele vai estar envolvendo os nervos, vasos sanguíneos e elásticos e na cicatrização de tecidos, tá? Então, o tecido frouxo, ele vai ser mais para proteção. Lembrem que quando a gente corta e sangra, a gente está afetando lá o nosso tecido conjuntivo, tá? Só a pele a gente não sangra,
tá certo? Quando a gente faz uma tatuagem, a tatuagem ela entra lá na derme, lá no tecido conjuntivo. Ela fixa lá. A tinta, ela entra lá naquela parte. Por isso que ela permanece e ela, às vezes, causa alguma lesão, tá? Porque se fosse só superficial, sairia e não sangraria, tá? Pessoal, a gente vai parar aqui na página 11, circulem aí. Façam as atividades lá da página 9, tá? Que tá falando sobre o tecido epitelial, do livro didático. E da página, deixa eu ver aqui, 8 e 9 do livro de atividades, só até o exercício 6, tá? Tecidos conjuntivos a gente deixa para a próxima aula. Então, aí, a partir da semana que vem, a gente continua a partir daqui da 11, tá? Que eu vou continuar explicando para vocês sobre os tecidos conjuntivos. Deem uma lida já sobre isso, tá? Porque tem umas partezinhas complexas, tem uma partezinha ali sobre noções de imunologia, que é a proteção do nosso corpo, tá? Então, leiam toda essa parte para a gente poder conversar, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tenham com relação a essas atividades que vocês vão fazer hoje, vocês me perguntem na próxima aula, tá? Ficaram com alguma dúvida do que eu expliquei para vocês até agora? A princípio? Não? Tá, eu vou fazer a chamada, tá? Antes da gente sair. 24/8. Sara, quem tu fazer a chamada já pode sair? Depois que eu fizer a chamada, quem responder a chamada já pode sair, tá, pessoal? Então, só relembrando, tentem já dar uma lida nessa parte de tecido conjuntivo, nessa parte que a gente não viu ainda.